Irmãos, amém. Igreja, eu quero compartilhar com vocês um versículo da palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Tá aí antes de Esdra. Procure aí capítulo 1 de Neemias, uma história bastante conhecida, mas ontem o Senhor colocou essa palavra ao meu coração e confesso para vocês que todas as vezes que eu leio essa passagem, me chama muita atenção o versículo 4, que é o que nós vamos ler. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puseres em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Amém, igreja? Somente até aqui. Eu gosto demais do livro de Neemias e esse versículo 4, quando eu leio, e vou ler aqui em outra versão. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O versículo 4 do capítulo 1, da história que nós vemos aqui, da reconstrução do templo, Neemias, ele nos apresenta um retrato poderoso desse homem que profundamente era comprometido com Deus e com o seu povo. Porque a gente vê aqui Neemias fazendo uma confissão de seus pecados e o pecado do povo. Então, ele não só pede por aquilo que ele errou, por aquilo que ele falhou, mas também pelo o povo, pelos seus. E a gente vê esse homem profundamente comprometido com Deus. Ao receber essa notícia lamentável dos primeiros versículos ali, que ele fica sabendo que Jerusalém está em ruína, que suas portas foram destruídas pelo fogo, e conforme ele vai ouvindo o relato, ele fica sabendo de toda essa notícia e Neemias reage com um quebrantamento, de uma forma como, irmã Silene? Jejuando e orando. E essa reação dele revela o coração sensível de alguém que, embora estivesse em uma posição de conforto, de influência, como copeiro do rei da Pérsia, não se tornou indiferente ao sofrimento da sua nação. E aí eu já vou começar falando algo para nós pararmos para pensar e refletir.
Quando você recebe uma notícia de ruína, de destruição, de derrota, qual que é a tua atitude? Qual que é a minha atitude? Qual que é o meu posicionamento? Qual que é o seu posicionamento? Será que o nosso posicionamento e a nossa frase mais comum é: ah, eles merecem, bem feito. Quebraram a aliança, não ouviram, não escutaram, pecaram, não obedeceu mais às leis, os mandamentos. Se o nosso posicionamento, ele é desta forma, problema deles, problema dela, problema dele. Caiu, se vira. Se o nosso posicionamento é virar as costas e não querer saber, e não procurar ajudar, e não procurar se dispor, hoje o Senhor vai nos ensinar, através da postura de Neemias, como que a gente tem que ser sensível à obra de Deus, ao cuidado com a obra de Deus e com aqueles que estão na obra de Deus, envolvidos na obra de Deus. Neemias, ele se apresenta com um coração sensível de alguém que, embora não tivesse nenhuma responsabilidade, ele se dispõe, ele se coloca ali na posição de, antes mesmo de se levantar e dizer: eu vou lá reconstruir, eu vou lá ver o que está acontecendo. Antes disso, Neemias, ele chora, ele senta e chora. E o texto diz que passa dias se lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele vai orar ao Senhor, ele vai pedir um direcionamento do Senhor. E nessa oração e nesse tempo de Neemias com Deus, ele começa fazendo um concerto dele com Deus e pedindo perdão pelo povo, pelo erro do povo de Israel. Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. É uma oração de arrependimento, é uma oração de pedido de perdão, é uma oração de entrega, é uma oração de verdadeiramente: olha, Senhor, nós pecamos. Nós quebramos uma aliança contigo. Posicionamento dos crentes de hoje: problema dele, ele que não vigiou. É certo, igreja? Deus enviou o seu único filho para morrer por nós ali na cruz, só por você? Só para te salvar? Só porque você é a última Coca-Cola do deserto? Não. Não, absolutamente não. Não. Se você tem esse pensamento, se você tem essa atitude, se você pensa desse jeito, pois hoje o Senhor está nos ensinando a ser sensível, a reagir com um coração sensível. Não tem nada a ver comigo, mas é meu irmão. Não tem nada a ver comigo, mas um dia foi pecador como eu, e hoje eu vou orar, eu vou me levantar, eu vou buscar, eu vou incentivar, eu vou abraçar, eu vou acolher, porque amanhã pode ser eu. Você não sabe o dia de amanhã. E o que Neemias faz? Vai orar, jejuar. E sabe uma das coisas que eu já falei aqui sobre esse texto que me encanta? É maravilhoso. É que Neemias, ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, mas ele não ficou eternamente assim. Ele não ficou eternamente se lamentando. Não ficou eternamente sentado, chorando.
Ele orou, jejuou, pediu perdão dos pecados, se posicionou para uma nova aliança, um novo concerto. Neemias é um ponto de partida fundamental para compreendermos, irmãos, que nós dependemos de Deus. Eu e você e os demais que estão em nossa volta dependem de Deus. E que nós precisamos compreender que precisamos estar buscando fielmente essa profundidade com o nosso Senhor. Antes de qualquer ação ou planejamento, Neemias se volta a Deus em oração. Antes de qualquer ação e planejamento, ele vai orar. Qual que é a nossa atitude? Qual que é o nosso posicionamento? Ah, irmã Silene, eu sou crente, mas meu braço não é não. Ah, irmã Silene, eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Deixa eu te falar uma coisa. Crente, ele não decide por ele. Primeiro ele fala com Deus. Tudo relacionado na nossa vida é buscar em Deus. É posicionamento. É lógico, você não vai ficar, como eu já disse aqui, sentado, chorando, se lamentando, esperando que Deus apareça e te instrua da forma com que você tem que fazer. Não, tem que agir. Tem que ter ação. Mas agir e ter ação direcionado por Deus, como fez Neemias. Antes de qualquer ação ou planejamento, se volte a Deus em oração. E através disso, Neemias mostra que existe uma verdadeira restauração que começa com um coração quebrantado diante de Deus e com uma disposição de buscar orientação divina antes de agir. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui presente e quem está nos assistindo online, quando percebeu que agiu de forma que não deveria, para e pensa, eu não deveria ter falado assim, eu não deveria ter agido assim, eu não deveria ter feito assim. Só que agora já é tarde. Agora já foi. Agora já era. E o que acontece, irmã Silene? Dependendo do que foi, de como foi, como você reagiu, se para bom ou ruim, as consequências vêm. As consequências vêm. A Bíblia diz que era tempo de Davi estar em guerra, tempo de Davi estar guerreando e Davi estava em casa, ocioso. Resolve dar uma voltinha ali na varanda, dar uma olhadinha para o lado, sem pretensão nenhuma. E achou o que ele não deveria ter achado. E viu o que ele não deveria ter visto. E cobiçou o que ele não deveria ter cobiçado. E grandes consequências veio sobre Davi e a sua casa. Por causa da sua desobediência. Por causa do posicionamento de Davi. Que era para estar em guerra. Era para estar em guerra. E hoje faço uma pergunta para você. Onde você está? Você está guerreando ou você está no terraço? Dando uma olhada na paisagem. Fazendo uma análise. Tendo uma visão de farol alto ali do terraço. Do que está acontecendo lá fora. Aonde você está, meu irmão? Aonde você está, minha irmã? Aonde nós estamos? Estou eu guerreando, me posicionando, tomando um posicionamento de jejum, de oração, de busca, de consagração, de direcionamento do Senhor para fazer aquilo que Ele quer que eu faça, ou estou eu num terraço, ociosamente, dando uma olhada na paisagem como quem não quer nada?
Esse versículo nos convida a refletir. Quais são as nossas reações diante das crises? Nos voltamos imediatamente à ação ou primeiro buscamos a direção do Senhor? Neemias nos ensina que a oração é o alicerce da verdadeira reconstrução. Seja de muros, seja de vidas, seja de comunidade, seja do que for. Seja do que for. Como você está? Quando a entrega a Deus torna o impossível realidade. Porque é isso que acontece com Neemias. Sabendo do sofrimento e da humilhação que o povo estava passando, que os muros de Jerusalém foram derrubados, suas portas foram destruídas pelo fogo. Qual foi a atitude de Neemias? De entrega. E quando a entrega é a Deus, o impossível se torna realidade. Porque talvez, na cabeça, na ideia, na vista de quem passou naquele lugar e viu só destruição, talvez não imaginaria que aquele lugar poderia ser restaurado. Mas existe algo maravilhoso da parte de Deus, igreja, quando a obediência reconstrói o que estava em ruínas. Porque aqui foi reconstruído através da obediência de Neemias. Quando a obediência reconstrói o que estava em ruínas. Porque acha que foi só sentar, chorar, lamentar por alguns dias, orar e jejuar, e só isso? E aí, quando ele se apresenta ao rei, o rei vê que ele está triste, pergunta para ele. Ele fala, ele passa ali tudo que ele estava sentindo. Tem ali a liberação do rei para ir reconstruir os muros. Foi só isso? Não. Quem conhece a história sabe muito bem o que Neemias passou. Neemias recebe essa notícia dos muros de Jerusalém. E mesmo distante, com suas funções no palácio, o seu coração é tomado pela dor e pelo senso de missão. Como está o nosso coração? Com senso de missão? Como está o meu e o seu coração? Como nós estamos diante do Senhor quando recebemos uma notícia? Neemias, quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando. Irmãos, Deus coloca diante de nós tarefas que exigem entrega total. A restauração começa no secreto, com lágrima e oração. E olha que coisa importantíssima para mim e para você nesta manhã. Só se reconstrói quem se importa. Só se reconstrói quem se importa. E aqui a Bíblia está falando dos muros de Jerusalém, está falando de Jerusalém, das portas. E eu estou falando da nossa vida espiritual. Só se reconstrói quem se importa. Você se importa com a sua vida espiritual? Hoje é dia de reconstrução. Hoje é dia de reconstruir. Hoje é dia de fazer diferente. Hoje é dia de olhar e verdadeiramente se colocar diante da presença do Senhor e buscar um posicionamento. Chamados para restaurar. Você foi chamado para restaurar? Qual o teu posicionamento? Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós aqui
recebeu do Senhor um chamado para fofoca, confusão, contenda, apontamento, julgamento, nenhum de nós. E se você vir falar comigo a respeito disso, nós vamos ter que ter um tempo de conversa, porque a Bíblia não ensina isso. Deus está falando conosco nessa manhã que nós fomos chamados para restaurar. Igreja, a restauração começou primeiro em nós através da entrega de Jesus Cristo ali naquela cruz, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Aí porque eu fui perdoado, como eu disse agora há pouco, se sente a última Coca-Cola do deserto, aí o outro não pode pecar, o outro não pode cair, o outro não pode desobedecer, o outro não pode nada. Só porque você recebeu, você está firme, você está de pé. Deus coloca diante de nós tarefa que nos exige entrega total. Chamados para reconstruir, foi para isso que você foi chamado, não é para apontar. Para isso tem um monte de Sambalate e Tobias aí, que está vendo o povo de Deus reconstruindo, se posicionando e vem dizendo que não dá certo. E vem dizendo que não dá em nada. Desses aí não precisa. Deus não chamou você e eu para ser Sambalate e Tobias. Ele nos chamou para ser Neemias, para reconstruir. E se for necessário começar pela tua família, seja o primeiro Neemias da sua casa. Se coloque em oração, em jejum. Ore, chore, mas faça a diferença lá dentro. Você foi chamado para reconstruir. E não foi chamado para ser Sambalate e Tobias, nem dentro da tua casa, nem na igreja, nem fora dela. Neemias se posiciona. Neemias se posiciona e sai para que possa reconstruir Jerusalém, as portas, os muros. E para ele tudo ali tinha um significado. Ali a sua história, a sua casa, o local dos seus pais. Ali para ele tudo tinha um significado. Os muros representavam proteção, identidade, separação entre o povo de Deus e as nações. Sem ele, Jerusalém estava exposta. Assim a vida sem vigilância espiritual, vulnerável e frágil. Quando a gente se vê, a gente se coloca nesse posicionamento de julgamento. Ao invés de orar e jejuar e buscar pela vida do nosso irmão. Jerusalém estava exposta. Estava sem proteção, sem identidade. Mas um homem se levantou com o posicionamento de restaurar, com o chamado para restaurar. Será que nós podemos ser homens e mulheres de posicionamentos assim? Sensíveis à voz de Deus? Ou nós estamos tão desligados com relação à nossa vida espiritual, sem vigilância, que nós estamos vulneráveis e frágeis, a ponto de ouvir Sambalate e Tobias e querer parar? Neemias, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz: Vinde, pois reedifiquemos o muro de Jerusalém, para que não sejamos mais objeto de opróbrio. Quando Deus nos chama a edificar, Ele não nos pede apenas para consertar algo, Ele nos chama para restaurar com dignidade e com segurança. E quando Ele faz isso em nós, Ele traz essa dignidade e essa segurança espiritual sobre a minha e a sua vida. Quando Ele nos chama a edificar, não é apenas
consertar algo, igreja. Não é pegar algo quebrado e passar uma cola e colar e tá tudo certo, não. É restauração de verdade. É conserto de verdade. Ontem o Senhor ministrando no meu coração sobre essa palavra, Ele dizia quantas casas precisam de reconstrução, quantos casamentos estão precisando de reconstrução, quantas mulheres e homens estão precisando de reconstrução, pessoas que não sonham mais, pessoas que não têm mais vigor, força, pessoas desmotivadas, pessoas em crise espiritual. Pessoas vivenciando dias difíceis. E por causa desses dias difíceis, e por causa do posicionamento de ficar ocioso, ociosa, e não buscar de fato uma postura diante do Senhor, estão vivendo dias difíceis porque estão vulneráveis e frágeis. E isso é um perigo, porque como eu disse, Jerusalém estava exposta. Porque os muros representavam a proteção, a separação entre o povo de Deus e as demais nações. Estava exposta, aberta, qualquer um podia entrar, qualquer um podia acessar. E nessa manhã, espiritualmente, quando nós não estamos bem, espiritualmente, quando nós estamos de uma forma tão precária, nós já estamos como Jerusalém expostos a entrar qualquer um, por qualquer porta, por qualquer lugar. Por quê, irmã Silene? Porque está destruído, destruída. Esses portões, eles representavam essa proteção, como eu disse, essa identidade, essa separação. E Ele, para nós, nessa manhã, vai nos trazer uma lição. E preste atenção, igreja. Porque cada portão restaurado por Neemias aponta para a etapa de uma restauração espiritual. E é isso que eu e você precisamos, igreja. É de uma restauração espiritual verdadeiramente. Primeira porta, a porta das ovelhas. Salvação em Cristo. Salvação em Cristo. Salvação em Cristo. Quero abrir aqui em João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Salvação em Cristo. Lições das portas. Segunda porta. Porta do peixe. Evangelismo e missão. Mateus capítulo 4, 19. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homem. Evangelismo e missão. Deus nos chamou para ser pescadores de homens. Qual tem sido o teu posicionamento, o meu posicionamento? Qual tem sido a sensibilidade minha e sua com relação a isso? Terceira porta, porta velha, fundamentos da fé. Se alguém puder colocar aí Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor:
Pondo-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Porta velha. Vamos para a próxima porta, porta do vale. Humildade, dependência, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Igreja, a porta da humildade e dependência de Deus, que nós tanto precisamos, almejar. Não é dinheiro, não é status, não é um bom carro, não é uma boa casa. Ô, irmã Selene, você é contra isso? Não, não sou. Não sou, mas para que construir tanto? Para que fazer tanto? Para querer algo tanto, se para onde você vai, você não vai levar nada disso? Nem o botão da tua camisa, nem um botão da sua camisa entrará no céu. Lá não precisa disso. Nós não precisamos disso. Porta do monturo, arrependimento e limpeza. 1 João, versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Porta do monturo, arrependimento e limpeza. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados vou ler de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, que cuida de nós, que nos quer firmado na fé, com humildade, com dependência, com arrependimento. Sexta porta, a porta da fonte, renovação pelo Espírito, João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, a jorra para a vida eterna. Renovação pelo Espírito, porta da fonte, Ele é a nossa porta, Ele é a porta de entrada para aquilo que verdadeiramente nós precisamos. Para a restauração que nosso templo tanto precisa. Sétima porta, porta das águas, centralidade da palavra. Neemias capítulo 8, do 1 ao 3. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que esta fronteira, a porta das águas,
desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvido atentos ao livro da lei. Centralidade da palavra de Deus. Centralidade da palavra de Deus. Nós precisamos, igreja, se posicionar diante do nosso Deus que está falando conosco. Olha, tem que estar fundado na fé, tem que ter arrependimento, limpeza, renovação do Espírito, centralidade da palavra. Oitava porta. Porta dos cavalos, guerra espiritual, Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Lembra lá no início, quando eu disse, qual é a tua postura quando você fica sabendo da destruição de alguém, do cair de alguém, da fraqueza de alguém? Às vezes nos posicionamos com frases, com palavras, às vezes fazemos rodinha para discutir o caso, discutir o pecado. Será que você para pensar que quando você peca, Deus faz isso também lá no céu? Faz uma reuniãozinha para avaliar qual foi o nível do seu pecado? Essa semana eu ouvi uma frase de um vídeo que eu assisti, que eu achei sensacional e até coloquei nas minhas redes sociais. Evangelho não é disputa, é expansão. Evangelho não é disputa, é expansão. E dentro disso que eu estou falando, evangelho não é para você acusar, não é para você apontar. Evangelho é expansão. Nós se juntamos para falar do nome dele, para levar as boas novas e para que o nome dele seja glorificado, exaltado. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é contra o seu irmão do lado. Não é contra o seu marido. Não é contra a sua esposa. Não é contra o teu filho. Enquanto você luta, briga, quebra a cabeça, bate de frente, diz que está errado, que é você o culpado, que é você a errada, que é você o errado, é você que não muda, é você que não sei o quê. O inimigo está dando risada da tua cara porque é exatamente isso que ele quer. Porque não é contra sangue e carne, mas contra sim os principados e potestades, os dominadores desse mundo, que tem de forma sutilmente entrado na mente, nos corações, nas famílias, nas casas. Para quê? Para destruir. Mas nesta manhã o Senhor está nos chamando, está falando do chamado para restauração. Restauração de família, de sonhos, de projetos, de propósitos. Porta oriental, esperança da volta de Cristo. Mateus 24, 27. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esperança da volta de Cristo, igreja. Vamos estar restaurados. Vamos estar com o nosso templo verdadeiramente restaurado, protegido. De pé. Vamos estar com o nosso templo firmado na esperança da volta de Cristo.
Porque há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele voltará, ele virá. E nós clamamos: ora Maranata, vem Senhor Jesus. Ora Maranata, vem Senhor Jesus. Mas como está o teu templo? Como que está você? Como que está a restauração daquilo que está em desequilíbrio, bagunçado, derribado? Porque isso aqui, ó, a roupa, o calçado, como diz o meu marido, o reboque na cara. Quando eu vou me maquiar, ele já vai fazer o reboque. Né, meu bem? Então, você pode tacar reboque, minha irmã. Quanto você quiser. Mas se por dentro, se esse templo por dentro não tiver na centralidade da palavra de Deus, fundamentado na fé. Se você quiser, eu até te empresto umas caixinhas de pó de arroz, de pó de banana, para a gente tacar mais, para dar uma aparência melhor. Mas não adianta. Isso é por fora. Isso é o que a gente olha no espelho. Mas e o que Deus olha por dentro de nós? Porque talvez nós precisamos de reconstrução em várias áreas que ninguém saiba, que quem convive conosco dia a dia não saiba, mas aquele que é dono do templo, aquele que quer habitar em você, ele conhece e sabe. Ele conhece e sabe. E ele quer ministrar cura. Ele quer ministrar essa cura para que nós possamos estar verdadeiramente equilibrados diante do Senhor. Para que verdadeiramente nós estejamos em paz, com a esperança da volta de Cristo. Mas perseverante e vigilante. 10ª porta da guarda. Mateus 26, versículo 21. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Porta da guarda, perseverança e vigilância. Eu acabei de dizer que quem está próximo de nós dia a dia, muitas das vezes não sabe o que está aqui dentro. Os discípulos de Jesus estavam com ele andando ali lado a lado. Nenhum deles ali sabia que seria Judas que trairia Jesus. Mas Jesus já sabia. Mas ele já sabia. Por quê? Porque ele conhece. Ele nos conhece em profundidade. Porque verdadeiramente, irmãos, a obra de Deus, ela não é superficial. Não é superficial, ela alcança todas as áreas, a minha e da sua vida. Ele alcança todos os portões. E assim como Neemias foi ali restaurar, tirar aquele lugar de exposto para uma segurança através da reconstrução. Deus, Ele quer verdadeiramente alcançar todas as áreas, todas as portas do nosso templo, que é morada do Espírito Santo. Ele quer que cada portão seja alinhado com a sua vontade, com o seu querer. Ele quer alcançar todas as áreas da nossa vida. Aquela que ninguém sabe, aquela que ninguém vê, aquela que você esconde, aquela que eu escondo, aquela que ninguém pode saber, aquela área, aquele pecadinho, aquela coisinha ali escondido, sabe, como diz o nosso pastor, o quartinho da bagunça, que vai só jogando lá,
que vai ficando um monte de entulho. Que o dia que a gente vai fazer uma mudança, uma reforma, talvez fazer uma limpeza. Geralmente a gente fica anos e anos sem mexer, e o dia que vai mudar, fazer uma mudança de uma casa para outra, a gente começa a mexer, a gente tira tanto lixo de dentro de casa, de dentro do quartinho da bagunça. É isso que ele está dizendo, chamados para restaurar. Eu vos chamei. E eu tenho a restauração que você precisa, que as portas da sua vida precisam. Não é para você ficar exposto, sem identidade, sem proteção, porque você tem quem pode fazer isso por você. Eu tenho quem pode fazer isso por mim. E louvado seja o nome do Senhor, que é Ele. Que é Ele. Não é homens. Não são pessoas julgadoras, malfeitoras. É Ele. Deixa Ele fazer a limpeza. Deixa Ele entrar. Deixa Ele limpar de verdade. De verdade. Pare de se enganar. Porque diante disso você está enganando a si mesmo. A Deus ninguém engana. Ninguém confunde Deus. Ninguém engana Deus. E quando Ele fizer isso, quando você deixar Ele fazer a limpeza, a restauração por completa, trabalhe com afinco na obra de Deus. Trabalhe com afinco na obra de Deus, igreja. Neemias, ele enfrentou zombadores, ameaça, cansaço, mas ele respondeu. Ali em Neemias capítulo 2, o versículo 20. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias 4:6. Tenha afinco na obra de Deus, no trabalho, para se desenvolver na presença do rei. Ouvindo a sua voz, obedecendo Ele. Neemias, ele foi com a convicção de que ele estava ali para reconstruir e que ele havia sido enviado por Deus. E que verdadeiramente ele tinha sido enviado pelo o Senhor. Não vou descer, não vou parar. Ô irmão, olha, me desculpa, mas eu não vou segurar. Você já me conhece, muitos são de casa. Para de frescura. Para de frescura. Paramos de frescura. Por quê, irmã Silene? Porque olha, eu tenho que pagar uma conta esse mês, um boleto de R$2.000. Eu só tenho 1.500. Você vai vender pão no semáforo, você vai vender água. Eu sou assim, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu falo que eu sou empreendedora rápida. Eu penso, igual o Dia dos Pais aí, eu inventei de vender necessaire, liguei para a Jana faz necessaire, que eu vou vender, vou levantar um dinheiro, estou precisando. Fiz kit para vender para o Dia dos Pais. Aí a gente arruma tempo, a gente vai no mercado comprar as coisas, a gente liga para o irmão, me socorre, faz esse tipo de serviço aqui para mim. Aí quando é para Deus, você se limita. Você não quer trabalhar com afinco. Ei, peraí. Para. É teu trabalho que vai te levar para o céu. É seu patrão que vai te levar para o céu. Irmã Silene, mas eu tenho que honrar com meus compromissos. É verdade, todos nós temos.
É verdade, temos que honrar com os nossos compromissos, temos as nossas responsabilidades. O que eu estou querendo dizer aqui é que qual é a tua prioridade hoje? Qual é a minha prioridade hoje? É Deus ou o seu trabalho? É Deus ou a sua família? E quando eu digo família, não é que eu estou dizendo que você tem que deixar a sua família de lado, não. É que às vezes a gente não faz porque o filho está doente. Eu não vou fazer a obra de Deus porque eu tenho um menino que é complicado, ele me dá um trabalho, ele não para na igreja. Irmã, pelo amor de Deus, está aqui, 20 anos, carregado no meu, do lado aqui, que nordestino carrega filho, não é assim não, carrega filho é aqui, nos quartos, como eles dizem, né? Colocava nos quartos aqui e ia embora, embaixo de chuva, de sol, morava longe da igreja. Nunca faltei um ensaio, na minha liderança de mulheres, nunca faltei um culto, nunca coloquei ninguém para me substituir com frio, com calor, com febre, com tosse, com nariz catarrento. Vamos embora, meu filho, bora. Quando não conseguia ficar com o pai, vamos, vem. Sabe o que eu fazia com o Jorginho? Na igreja tinha um colchãozinho, um colchão de solteiro cortado, uma beiradinha de um colchão. Fizeram uma capa para esse colchão que era para pôr as crianças. O dia que ele dormia, eu colocava ele embaixo daquele colchãozinho, embaixo do banco. Enquanto ele dormia, eu fazia o que tinha que fazer. Era o ensaio, era o louvor, era o culto, era a oração, era o jejum. Morreu a criança? Tá nada, glória a Deus. Ainda bem que cresceu crente. Ainda bem que é crente. Já pensou se eu me limito? Ai, céus, vida, eu não tenho carro. Eu moro longe da igreja. Irmão, era pegando ônibus. E pensa você que o ônibus parava na porta da igreja? Parava na rodovia, na pista. Eu pegava ele, colocava de novo nos quartos. E andava mais, sei lá, dava o quê? Uns 500 metros da rodovia para a igreja. Agora imagina, com a criança, carregando uma criança, uma bolsa, a Bíblia. Às vezes estava levando as coisas das irmãs, que às vezes eu pegava as pastas das irmãs para alinhar, para colocar os louvores certinho. E ir embora, estou viva, ele também. Aí tu vem com essa frescura de que, meu filho é muito trabalhoso. Deus te deu como herança, leva, que vai aprender. Quando chegar num certo tempo da vida, você vai entender que ele embaixo do banco lá, brincando com o brinquedo dele, ele estava ouvindo. Ele estava sendo ministrado. Ele também estava sendo tocado. Deus também estava sendo, de uma forma poderosa, naquele lugar, sendo algo sobre a vida do teu filho. A gente é muito frescurenta. A gente está num mundo e num momento que tudo é frescura. Não posso sair. Não posso fazer. O menino tá com uma tossezinha, se eu sair, ele vai pegar pneumonia. Vai nada, vai se fortalecer. Além de se fortalecer, porque vai criar anticorpos, ainda vai se fortalecer espiritualmente, porque você está ensinando o caminho que a criança deve andar. Você está instruindo, você está mostrando. Você está se empenhando. Então trabalhe com afinco na obra de Deus. Neemias suportou zombadores, ameaça e cansaço, e nada disso parou ele. O Deus do céu é quem nos faz prosperar. Foi isso que ele falou. Nós nos levantaremos e edificaremos sim esses muros. E dentro disso, irmãos, tem 3 atitudes para fazer a obra com afinco. Qual que é, irmã Silene? Determinação. Não pare diante da oposição. Não pare diante da oposição. Tenha determinação. Isso compra em alguma loja, Marcelene? Não, meu filho, é eu e você que tem que se prontificar e determinar que a gente vai fazer e pronto, acabou, porque quem está comigo, quem está com você é Deus. Não se compra em nenhuma loja, não se vende. Segundo, unidade, trabalhar lado a lado com o mesmo propósito, se juntar. Esse negócio de igreja, de irmãs, de grupo dividido não existe, é unidade. É trabalhar lado a lado com o mesmo propósito. Esses dias eu estava aqui sexta-feira falando para as meninas, esse negócio de quando você chega num lugar, uma irmãzinha vem falar para você, fulana de tal, cuidado com ela que ela é assim e assim. Se feche. Oxi.
Se feche. Pega essa irmã que está chegando, agrega ela no grupo, faz a diferença na vida dela e para de ser fofoqueira. Para de falar o que não deve. Seja bênção. Você foi chamado para restaurar, não foi para apontar. Não foi para ser o julgador nesse dia. Nesse grande dia haverá o Senhor para falar para nós sobre as nossas obras, sobre as nossas ações. Você não tem esse direito. Ah, irmã Silene. A irmã falou no digital, você toma cuidado, porque ela é ciumenta, ninguém pode olhar para a cara do marido dela. Fique na sua, vai cuidar da sua vida. Deixa que a irmã descubra por si só, ou a irmã se estiver incomodada que alguém está olhando para o marido dela, chegue junto da pessoa e fale. Irmão, Deus me deu essa palavra e eu não vou me segurar. Se Ele me deu, vai recebendo aí. Atitudes para fazer a obra de Deus com afinco, é determinação, é unidade. Esse negócio, eu não trabalho com a irmã fulano de tal. Aí tu acha que lá no céu vai ter um lugar só para tu e um para ela, separado. Aí eu vou chegar lá no céu, ainda bem que a irmã Silene vai morar para o lado esquerdo, eu vou morar para o lado direito. No céu não tem isso não, tá, gente? Só estou... Irmãos, tome cuidado que talvez com essa atitude você nem lá esteja. Nem lá você chegue. Se comporte. Se permita ser restaurado. Se permita ser restaurada. Fica a dica para os grupos. Porque a irmã é muito chatinha, muito mimimizenta, eu não vou convidar para trabalhar com a gente, eu não vou convidar. Aí tu é santa. Irmão, você quer saber quem eu sou? Vocês perguntam para o Jorge e para o Jorginho. Eu acho lindo quando vocês falam, irmã Silene, você é uma benção. Glória a Deus, aleluia. Mas o dia que eu estou virada na minha casa, azeda, filha. Eu sou ser humano, você também. Pare de frescura. Pare de graça. É engraçado que isso é mais no meio das mulheres, né? Existe nos homens também, mas bem menos. As mulheres, elas são emoção, o homem é razão, mas dentro disso aí, os homens estão de parabéns. Porque o homem falou de jogar uma bola, não importa se o irmão é não sei quem, é não sei o quê, foi usuário de droga, foi prostituto, vem, irmão, bora, vamos jogar bola, vamos lá, no final vai ter um churrasco, vamos falar da palavra de Deus e se junta todo mundo, como eu digo a minha frase, todo mundo junto e misturado e já era. Vigia, gente, pelo amor de Deus. 3 atitudes para fazer a obra com afinco: determinação, unidade e dependência de Deus. Reconhecer que é a força que vem dele, não é minha, não é tua, não é nossa, é dele. Aleluia. Neemias, quando se levantou para reconstruir, não foi na sua força, foi na força de Deus, e além disso com convicção e confiança de que Deus estava com ele, porque Sanbalat e Tobia não fez ele descer, não fez ele parar, ele continuou em 52 dias, os muros reconstruídos em Jerusalém. Oh, aleluia, esse é o nosso Deus, igreja, esse é o nosso Senhor. 3 atitudes para fazer a obra com afinco: determinação, unidade, dependência de Deus. Concluo dizendo, quando o quebrado é restaurado. Quando o quebrado é restaurado e chega no final da reconstrução, você olha. Eu não sei se vocês aqui têm esse costume, as mulheradas. Eu tenho. De repente pode ser que tenha algumas que tenham. Quando você limpa a casa, aquele dia de faxinão, que você limpa tudo, lava banheiro. Aí você chega assim na cozinha, você dá uma olhada na casa no geral, assim. É tão gostoso quando você vê tudo limpinho, tudo organizado. Imagina um templo destruído, agora todo restaurado, todo lindo.
os portões, belos portões, muros restaurados. Faz a troca. Troca. Quando Deus olha para nós, como templo e morada do Espírito Santo dele, fazendo o querer dele, a vontade dele, e se deixando ser restaurado por ele. Oh, aleluia! Quando o quebrado é restaurado, a melhor sensação que nós temos é que há uma proteção, há uma proteção tão poderosa que a gente fala, pode vir o que vier. Pode vir o que vier, porque é isso que acontece no templo. Ali, destruído, qualquer um podia entrar, podia passar, qualquer nação, ali em volta. Agora não mais, agora tem muro, tem portões, as portas estão restauradas. O seu templo, o meu templo, tem que estar restaurado com os portões, com portas, com muros levantados, para que não entre a mágoa, a tristeza, a raiva, o pecado, a inveja, a fofoca e tantas outras coisas. Sabe como a gente se brinda disso? Com os nossos muros levantados, com as nossas portas restauradas, com elas fechadas, para que ninguém entre e ninguém roube aquilo que Deus te deu como templo do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Aquilo que estava em ruínas foi reconstruído em 52 dias. E a reconstrução, a restauração dos muros nos mostra que nenhum estado de destruição é definitivo para Deus. Vou repetir de novo, nenhum estado de destruição é definitivo para Deus. Obediência e perseverança produzem resultados visíveis e espirituais. Está destruído, meu irmão, está destruída. Essa destruição, essa queda, isso que você está vivendo não é definitivo para Deus. Mas você precisa de obediência, de perseverança, de determinação. Fazer com afinco a obra que Deus nos entrega, que o Senhor coloca em nossas mãos, é caminhar para ver o impossível acontecer. O sobrenatural acontecer, as maravilhas de Deus acontecer, os prodígios de sinais e maravilhas de Deus acontecer. Oh, aleluia! Finalizo dizendo o que diz ali Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que nos diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Se Deus te confiou uma obra, não pare no meio do caminho. Assim como Neemias, trabalhe com afinco, ore com fervor e creia que Ele é capaz de restaurar o que estava em ruínas, e Ele é capaz. Que essa palavra desperte em você a coragem para se levantar e edificar aquilo que está destruído na sua vida, seja pessoal, seja profissional e principalmente espiritual. Se coloque de pé, eu gostaria que o Ministério de Louvor viesse aqui.